Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Sabeis em que momento estamos, já é hora de despertar do sono. Agora a salvação está mais perto de nós de quando começamos a crer. A noite está quase passando e o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Andemos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. E Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhar para saber que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, por favor. Bem, um pequeno aviso: ao final da missa haverá a imposição da medalha milagrosa. Aqueles que não a trouxeram e que queiram adquiri-la, ao final da missa, a lojinha estará aberta para que aqueles que quiserem possam comprá-la. E aí, aqueles que quiserem pôr a medalha milagrosa, sentar aqui nos primeiros bancos e o padre fará a imposição. Também lemos um comunicado do superior do Distrito da América Latina do Instituto Bom Pastor, o padre Daniel Pinheiro. Brasília, 28 de novembro de 2021. O Instituto Bom Pastor é uma sociedade de vida apostólica de direito pontifício. Na sua organização interna, ele pode ser dividido em distritos. Atualmente temos o Distrito da Europa e o Distrito da América Latina. No Distrito da América Latina, falam em nome do Instituto Bom Pastor o superior geral, o superior do distrito e, nos respectivos apostolados, os superiores locais. Portanto, aqui no Brasil, as iniciativas do Instituto Bom Pastor dizem respeito ao superior geral, ao superior do distrito e aos superiores locais com os seus colaboradores. Como dizem nossos estatutos, citação: o superior do distrito é o responsável diante do superior geral pelo bem comum do seu distrito. Ele vela pela unidade doutrinal e litúrgica e preside a caridade entre os confrades. Fim de citação. Portanto, as ações oficiais do Instituto no Brasil são estabelecidas tão somente por esses eclesiásticos, tendo em vista o bem comum do Instituto e dos fiéis que nos são confiados e que, por disposição da providência, crescem dia após dia, vindos de todos os horizontes. São católicos que conhecem a missa tridentina, protestantes que se convertem à Igreja Católica e pessoas não batizadas que se tornam filhos de Deus. O Instituto no Brasil, longe de se fechar sobre si mesmo, vai em busca das ovelhas na medida de suas possibilidades. Com efeito, procuramos trabalhar arduamente dentro de nossas fraquezas pela difusão da doutrina, da liturgia, da moral e da espiritualidade católicas, dentro do que é a natureza do Instituto e dentro do que é a sua missão, dada pela própria Santa Sé. De modo particular, não favorecemos erros para evitar erros maiores, nem favorecemos erros para alcançar bens. O erro não tem direitos.
O erro pode ser tolerado quando essa tolerância der bens maiores, quando dessa tolerância vierem bens maiores, mas o erro jamais pode ser favorecido e promovido como um bem, ainda que seja considerado um bem intermediário ou um passo intermediário. Na prática, o Instituto Bom Pastor no Brasil não apoia grupos, movimentos, associações, centros, fóruns, congressos, centros de estudos específicos, ou ainda congregações de leigos, confrarias ou comunidades de vida, etc. O Instituto apoia as iniciativas que estão em relação direta com o seu apostolado em cada localidade. E quando isso ocorre, é de conhecimento dos fiéis. Achamos por bem fazer tal comunicado para evitar qualquer confusão neste âmbito e para não vermos o nome do Instituto ligado a iniciativas que lhe são alheias, de uma maneira ou de outra. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos. Caríssimos, o advento exige de nós uma preparação moral, uma ascética, uma retificação dos nossos caminhos, aplainar o que há de orgulhoso em nós, o que há de elevado, no sentido de orgulhoso. E por conta disso, tocaremos hoje numa questão que é pouco vista, no sentido de pouco percebida, pouco atentada por nós em geral, nós católicos. Mas é um problema bem comum entre leigos e sacerdotes, uma causa de muitos erros, mas uma causa de difícil solução, e por isso exige de nós um alerta imenso. Estamos falando aqui de quando compreendemos mal um princípio verdadeiro, de quando nos desviamos da verdade enquanto estamos aprendendo a verdade, da má compreensão de um princípio em si mesmo, que é correto, que é uma verdade, mas erramos na compreensão do que ele realmente quer dizer. E este é um problema bem comum entre nós. Um problema, como dissemos, de difícil solução, porque sua correção esbarra num primeiro grande obstáculo, de que, de fato, aquilo que chegou até nós, aquela frase, aquela sentença, aquele conceito em si mesmo, é objetivamente verdadeiro. De que nós o aprendemos num livro escrito por um santo, num manual de filosofia escolástica, de um autor acima de qualquer suspeita. De que lemos aquilo nos evangelhos, saído da boca de nosso Senhor, etc. E basta isto para não refletirmos se o que entendemos sobre aquela verdade é uma compreensão justa ou não, se a compreendemos de modo justo ou atravessado. O padre Antônio Roio Marim, na sua Teologia da Perfeição Cristã, afirma que é facilíssimo iludir-se neste ponto tão delicado, sobretudo quando se tem conhecimentos de teologia moral, ainda mais quando esses conhecimentos são profundos. Basta uma paixãozinha desordenada para buscarmos justificá-la de algum modo, evocando algum princípio de moral, certíssimo em si mesmo, mas mal aplicado neste caso particular, porque meu apego, do qual eu sou culpado, me leva a querer ver justificação para ele, para este apego, em algum princípio verdadeiro, mas que eu aplico mal, para me justificar e manter meu apego. Para alguém um pouco mais entendido, que tenha feito uma ou outra leitura, e mais ainda, no caso de quem estudou bastante teologia moral, é fácil encontrar um falso raciocínio para justificar o injustificável. Com razão, Santo Agostinho dizia que quando queremos algo, automaticamente para nós passa a ser bom. Aquilo que nos agrada passa a ser santo. Santo Agostinho com isso quer dizer que se temos um apego antes de termos analisado algo com serenidade de alma, com serenidade de raciocínio, com um raciocínio indiferente, com a indiferença de Santo Inácio, não mais apego para isso do que aquilo. Iremos encontrar algum princípio, se nós estamos ainda apegados a algo, alguma verdade que iremos instrumentalizar para justificar nosso apego. Por isso a necessária intervenção de um dom do Espírito Santo, o dom do conselho, nos dando uma luz superior à luz da razão natural,
Razão natural que é obscurecida pelo capricho ou pelas paixões, nos dizendo com segurança e firmeza incontestáveis o que devemos fazer. Essa é a função do dom do conselho, que nos dá de fato um raciocínio perfeitamente conforme aos raciocínios de Deus. O dom de conselho nos faz conhecer uma verdade, um princípio, e compreendê-lo tal como ele realmente é, compreendendo o que ele verdadeiramente significa, em quais casos concretos e particulares ele realmente é aplicável. E assim estaremos preservados deste gravíssimo erro, desse problema de difícil cura, que é o de compreender mal uma verdade, de tomar como luz uma compreensão errada da verdade e de fazer com que uma verdade em si mesma, luminosa, termine servindo para nós de impedimento para ver bem. E nesse sentido, aqueles que primeiro e mais necessitam do dom de conselho são os teólogos e os confessores, que podem muito facilmente se iludir, colocando facilmente o seu conhecimento, objetivamente verdadeiro, da reta teologia católica, a serviço dos seus apegos e caprichos. Neste sentido, é impossível fazer teologia e ser teólogo de modo realmente competente, sem uma vida interior levada a sério. Mas também é impossível, sendo leigo, passar por esta vida e não compreender de modo atravessado as verdades que são ensinadas a ele, se ele tem apegos, se ele tem interesses a todo custo, ainda mais quando estes interesses vêm de uma aparência de serem bons na circunstância em que estamos. É a grande lição de São João Batista em sua pregação antecedendo a vida pública de Jesus Cristo: fazer mortificação e penitência para acabar com qualquer apego. Sem isto, quando ouvirmos verdades, ouviremos o que quisermos. Uma vez um seminarista me perguntou o que era epistemologia. Eu expliquei para ele que era a parte da filosofia que estuda o que é a verdade, como podemos chegar a ela, como podemos ter certeza de alguma coisa, quais espécies de certeza existem, o que é evidência, por que as pessoas erram nos seus juízos, quais são as causas do erro. Mas ao final eu lhe disse, bem, o resumo do resumo da epistemologia, do que é epistemologia, é de que, na prática, cada um ouve o que quer. Sem vida mortificada, sem ascese, lembre-se, asceses em grego quer dizer exercício. É uma vida de esforço. Sem vida mortificada e sem ascese, não tem alma que seja iluminada pela verdade, tal como essa verdade é, não como eu quero que ela seja. Por isso, antes da pregação de Jesus Cristo, era necessária uma pregação de penitência, de mortificação. Mortificação dos apegos, mortificação do amor próprio. Finalmente, é uma questão de apego ao pecado. Há uma grande influência da nossa vida moral, da nossa vida ascética, sobre a nossa compreensão da verdade. É uma questão de apego ao pecado. Por exemplo, pegando o que São Paulo fala na epístola hoje, palavrões e obscenidades. Você pode citar Santo Afonso, você pode citar a sua teologia moral de Santo Afonso, você pode citar as frases do Cura d'Ars, o que São João Bosco falava para os alunos do oratório dele, o que a Sagrada Escritura fala, como na epístola de hoje. Você pode falar o que você achar de argumento. A pessoa te ignora pelo silêncio e ela continua. Ela fala com desdém, o padre exagera. O que ele sabe disso? O que você sabe do que eu sei? Continua a sua vida de relaxo. Não é uma questão de argumento, é uma questão de posicionamento de vida. E isso influencia no conhecimento da verdade, na adesão que nós damos para ela. E ele vai achar um argumento para justificar os palavrões e obscenidades dele. E aqui eu gostaria de ir um pouco mais a fundo e falar do que nós chamamos de inteligência errônea, de inteligência falsa, torta. Essa inteligência vê, mas vê muito mal.
Essa inteligência aprofunda os conceitos, mas de modo torto. A inteligência errônea é perspicaz. Muitas vezes ela tem uma força poderosa de dedicação aos estudos. São pessoas dotadas de grande inteligência, mas essas pessoas julgam mal. Um instinto do que é verdadeiro, um faro para perceber e distinguir o verdadeiro do falso. Como quando nós tiramos uma comida e nós dizemos, isso aqui não parece bom. Esse bom senso que percebe com segurança quando tem algum problema em alguma coisa que me é dita, em alguma coisa que eu leio. Que percebe com segurança quando é que tem uma relação real, justa, entre os conceitos que ele está usando para pensar, para que não haja silogismo mal feito. Esse bom senso que não é igual à erudição, que não pode ser adquirido com erudição, com quantidade de conhecimento. Esse bom senso intelectual falta para essas pessoas. São pessoas que de maneira espantosa têm uma atração pelo contraditório, por paradoxos difíceis de justificar. Eles têm uma inclinação instintiva pelo falso. A causa dessa tendência da inteligência se encontra mais frequentemente numa visão incompleta da verdade. Ao invés de olhar as questões sob todos os aspectos, isso se faz com calma, com tempo e ocasião, com reflexão. A inteligência falsa vê os problemas sob um aspecto, ao qual ela se apega, no qual ela se concentra e se obstina. É por essa razão que a inteligência falsa é quase sempre obstinada, aquilo que nós chamaríamos cabeça dura. Não tente raciocinar com ele. É em vão que apresentamos para uma pessoa assim, para convencê-lo da verdade e conduzi-lo à reta compreensão de um princípio, os argumentos mais peremptórios, irrefutáveis. Você está perdendo o seu tempo. Apesar de tudo o que podemos dizer para uma pessoa que tem inteligência errônea, ela continua o seu caminho, ela acredita que é um bom caminho. E como ela acredita frequentemente que é um bom caminho lógico, que é um raciocínio perfeito, que aquilo explica tudo, nada irá segurá-la no extremismo das suas deduções. Ela irá conduzir seu raciocínio até as últimas consequências, não recuando mesmo diante das consequências mais absurdas. Por exemplo, um sedevacantista. E pouco a pouco ele começa a afirmar, não há mais bispos. As ordenações sacerdotais não são mais válidas. As sagrações episcopais no mundo não são mais válidas. No rito latino. Bispos, padres, papa, não há mais papa. Não há mais clero, sacramentos. Não tente mostrar que esse raciocínio se lança no precipício do absurdo. Não tente mostrar que ele está errado. Você perderá seu tempo. Quanto mais os raciocínios apresentados são claros, convincentes, de fato, raciocínios corretos, para argumentar com aquela pessoa, mais ela crescerá em tenacidade. Ela ignora as informações que o problema lhe dá. Ela ignora aspectos que fariam com que ela percebesse as fraquezas do seu raciocínio. E ela continua em frente. São pessoas que prefeririam ter a cabeça rachada antes de ceder. A característica última dessas pessoas é de que elas são pertinazes, cabeçudas. Pessoas assim chegam ao ponto de desdenhar professores, sacerdotes, autores reconhecidamente capazes daquilo que escrevem. Uma vez eu me lembro, num curso de catecismo para adultos, em que alguns rapazes argumentavam contra algo que eu tinha dito uma semana antes, a respeito de questões de excomunhão. Eles defendiam ainda uns critérios do século XIX. Era em vão argumentar o que quer que fosse um argumento justo. Eles não cediam.
O consenso entre os canonistas hoje, eles não cediam. Eu disse para eles, mas escuta, eu estudei 3 anos de direito canônico no seminário. Um professor que trabalha no tribunal, juiz no tribunal eclesiástico, numa diocese da França lá. Você está querendo dizer que você entende melhor que eu de direito canônico? Sim. Sobretudo quando a pessoa, ela faz isso, sobretudo quando ela acredita que ela está lutando para ser o mais fiel possível à doutrina mais católica. Aí ela não dá o braço a torcer nunca. Essas temeridades, essas obstinações têm uma fonte mais profunda. Que surpresa, é o orgulho. Um orgulho irremediável. E como é que nasce esse orgulho na alma? Bem, como dissemos, uma inteligência falsa, errônea, é normalmente uma inteligência que compreende fácil. Uma inteligência vigorosa. Uma inteligência às vezes brilhante. São precisamente estes dons, estas qualidades constatadas em si mesma, de maneira muito satisfatória, que jogam a pessoa no orgulho. Sem reconhecer isso tão expressamente, ao mesmo tempo, uma pessoa que se crê mais informada, mais esclarecida do que todas as outras. Ela acredita verdadeiramente que pode se enganar? Em teoria, sim. Na prática, ela não o admitirá nunca, ou muito raramente, sobretudo em questões a respeito das quais ela já se pronunciou publicamente de forma clara. Os seus juízos são sem recurso, são como uma última sentença inapelável. Quando ela tomou o seu partido, está fixado. As contradições da sua opinião só a fazem ancorar mais profundamente na sua obstinação. Em toda e qualquer discussão, a última palavra sempre será a dela. Esse tipo de inteligência é incurável. Só por milagre. Porque para resolver um problema, é necessário primeiro reconhecê-lo presente em mim. Presente na minha pessoa. Agora, como será possível que uma pessoa que não tem bom senso vá ter bom senso para reconhecer que não tem bom senso? E essa é uma questão grave que vai bem na medula, no ponto central do problema. Porque, como diz o padre Scupoli no seu livro O Combate Espiritual, quando alguém está convencido de que tem uma visão superior a outros modos de ver, por quem e como ele poderá ser corrigido? Como alguém poderá se submeter ao julgamento de outra pessoa, se ele quer ver sempre melhor que os outros? Ainda mais quando ele tem certeza de que aquela frase, aquele princípio, veio de um santo, veio de Jesus Cristo, veio de uma frase da Bíblia, veio de um manual de filosofia escolástica. Senhores, a filosofia é um labirinto. Existem manuais autodenominados escolásticos e tomistas que não são. Podem ser de inspiração tomista, mas que misturam princípios de outros sistemas. É como comida japonesa com pimenta, biquinho e cream cheese. É de inspiração japonesa, né? Mas não é comida japonesa, né? Em filosofias, manuais de filosofia, que se pretendem tomistas, eles de fato defendem modernismo. Eles de fato defendem posições extremamente fracas, já abandonadas por quem é de mais competência na área. Mas a pessoa vai lá e ela lê, e ela acha que ela entendeu. Que talvez seja de, entre aspas, fácil compreensão, também porque está errado. É simplista demais. A questão é mais complexa. Esse mal é corrigível somente no começo. Quando ele se instalou na alma, quando ele marcou um vinco na inteligência, é tarde demais, só por milagre. É necessário, portanto, que nós ofereçamos uma resistência, logo cedo, ao orgulho, e de achar que nós compreendemos sempre melhor que os outros. É necessário arredondar as pontas da alma, pela mansidão, se submeter mais facilmente ao modo de ver dos outros,
Lembre-se, São Francisco de Sales terminou tendo a sua congregação aprovada com uma regra bastante diferente daquela que ele havia concebido no início do seu projeto. Ele foi sendo dócil às circunstâncias que a providência foi dando para a aprovação do instituto, da congregação dele. E ela terminou bem diferente de como ele havia pensado. Mas Jesus Cristo recompensou. É na congregação que ele fundou que o Sagrado Coração irá aparecer. Para Santa Margarida Maria, que era religiosa de São Francisco de Sales. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo recompensou São Francisco de Sales, fazendo com que o Sagrado Coração aparecesse na congregação dele, por causa da mansidão dele. É necessário mortificar nosso apego, o apego a nós mesmos, ao meu juízo, porque frequentemente isso é necessário. Falamos da purificação dos sentidos, dos afetos, mortificação do corpo. Ora, todo mundo conhece, há ainda 2 capítulos nos livros de vida espiritual sobre a mortificação da inteligência e a mortificação da vontade. São mortificações mais árduas, porque são mortificações mais profundas do nosso juízo. Isso é bem mais sério do que mortificar a minha visão ou a minha gula. É necessário mortificar-nos de acharmos, de querermos ser realmente estimados como pessoas que conhecem mais que os outros. É necessário ter docilidade às pessoas que de fato são idôneas, que são competentes, que têm o Espírito de Jesus Cristo. Que por amor a Deus nós nos vejamos como insensatos. Que sigamos com calma nos nossos juízos, para termos de fato sabedoria. Aplanai as vias do Senhor, diz São João Batista. É assim que nós adquirimos sabedoria. É assim que de fato aprendemos a verdade tal como ela é, não como nós queremos que ela seja. Não para justificar os meus apegos. É por isso que São João Batista veio. E ele vai ser um personagem importante ao longo desse advento. É por isso que ele pregava um batismo de penitência, para reformar o coração das pessoas, os apegos delas. Porque quando Jesus Cristo viesse na sua vida pública, se as pessoas tivessem apegos, elas não aceitariam o que Jesus Cristo ensinava, nem mesmo se ele ressuscitasse mortos. Mas foi exatamente o que nós vemos, o que aconteceu. Os fariseus, com seus apegos, mesmo Jesus Cristo ressuscitando os mortos, mesmo curando os doentes, arranjavam algum argumento para não dar o braço a torcer. Ah, está fazendo um milagre no dia de sábado. Jesus Cristo falou, essa mulher aqui era possuída pelo demônio há anos. Quando um jumento ou uma ovelha de vocês cai num buraco no sábado, vocês vão lá e fazem um esforço que precisa fazer para tirar um animal do buraco. E uma mulher das garras do demônio não pode. Falsos raciocínios, teologia moral dos fariseus, instrumentalizada pelos apegos deles. Sem isso, sem mortificação contra os apegos, a verdade se torna nociva para nós. E essa deve ser a nossa missão, nosso comprometimento durante esse advento. Mortificar nossos apegos, aplanai as vias do Senhor, para que de fato o Natal que é realmente uma festa de luz. É a insistência do advento, né? A vinda do Messias traz luz. Luz para os judeus, luz para os povos, né? Mas que de fato ilumina quando nós aplainamos os nossos caminhos, aplainando as nossas os nossos apegos pela mortificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
quatro relatórios